Bom, pessoal, então dando continuidade aí na nossa perspectiva sobre desenvolvimento das SA, surgimento, etc., nós temos então que no contexto brasileiro a SA ela passa a ser regulamentada a partir de 1976 com uma lei específica. Como assim, Cristiano? De 1500 até 1976 não teve nada que tratasse da SA de maneira específica? Não. E aí você se pergunta, por quê? A gente visualiza, para responder isso, que temos fases do desenvolvimento econômico brasileiro que, em certa medida, determinavam o que iria ter de regra relacionado com a atividade empresarial. Então, só para ter uma ideia bem rápida, tá? Porque senão eu vou entrar na parte de economia brasileira, que vai fugir o objetivo do nosso estudo aqui. Mas só para nós termos uma perspectiva. O desenvolvimento econômico, o sistema de desenvolvimento econômico brasileiro surge com a agroexportação, que entra em colapso em 1930. O que seria essa agroexportação? É uma atividade econômica voltada para fora, pautada no setor primário. Exportação de exploração vegetal, mineral, animal, etc. Tá? Então, baixo valor agregado. Com o colapso dessa atividade, eu importava tudo que eu precisava, né? Basicamente tudo que eu necessitava, incluindo alimentos, melhor dizendo. Então eu preciso criar agora, já que eu tenho uma Primeira Guerra Mundial, uma Segunda Guerra Mundial, uma crise de 29, no meio desse intervalo até 1930, que vai me impedir de ter o abastecimento do mercado interno, que vai me impedir de ter uma atividade econômica que mantenha, vamos falar assim, o nosso PIB dentro de um patamar que talvez fosse o ideal. Uma atividade que gerasse emprego, gerasse renda e riqueza. Então eu vou voltar, a partir de 1930, para um processo de substituição de importação. Eu não tinha indústrias aqui dentro. Então observa, até 1930, basicamente setor primário. A partir de 1930 começa a surgir o setor secundário. Então eu tenho que criar regras vinculadas agora com essa nova atividade econômica. E aí a gente para e pensa, processo de substituição de importação, teve indústrias aí, teve empreendimentos em formato de SA? Pode ser que tenha tido, porque a gente teve, depois desse processo de substituição de importação, outros planos econômicos, plano de metas, plano JK, período JK, plano de JK, Milagre Econômico Brasileiro, PAEG, e outros planos que tentaram ajustar a atividade econômica, de certo modo, implicando no desenvolvimento empresarial, do empreendedorismo. Então, considerando essas fases evolutivas, nós temos que as SAs são empresas que no tempo presente estão dentro do mercado de capitais. Aí você se pergunta, tá, Cris, quando é então que surge algo sobre o mercado de capitais? Lá em 65, com a Lei 4.700, se não me engano, 28. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para vocês. 4.728 mesmo, tá? De 14 de julho de 65, que vai disciplinar o mercado de capitais e estabelecer medidas para o seu desenvolvimento. As SAs, elas vendem ações no mercado de capitais, as de capital aberto, né, obviamente. Então, se elas vendem ações no mercado de capitais, eu preciso, então, regular esse mercado. Preste atenção, em 65 eu tenho um desenvolvimento, uma tentativa de desenvolver o mercado de capitais para lá na frente eu regular a atividade das SAs de maneira específica. Então eu estimulo a venda de ações, eu estimulo a venda de papéis vinculados com a SA, desenvolvimento do mercado de capitais, e aí chega numa situação em 1971, em razão da especulação na Bolsa de Valores do Rio e São Paulo, porque naquela época não tinha uma única bolsa como a gente tem hoje, BMF, Bovespa, e aí os investidores acabam tendo prejuízos. Essa lei 6.404 de 76, os autores indicam que ela surgiu, de certo modo, para trazer um pouco mais de segurança ao investidor e promover um melhor desenvolvimento do mercado de capitais, ok? Temos também uma outra observação sobre essa questão do mercado de capitais. Pegando o aspecto da história econômica, associando com a questão do direito, essa reforma do mercado de capitais, dada pela Lei 4.728 de 65, ela vai, em certa medida, segmentar a especialização do mercado conforme o tipo de atividade realizada. Então, eu vou especializar.
Eu teria, então, bancos comerciais, teriam financeiras, teriam bancos de investimento, eu teria um banco de desenvolvimento, teria bolsa de valores e corretoras, que faria uma regulamentação do funcionamento dessa atividade, e essa fiscalização nessa fase, 65, ficaria por conta do Banco Central. Nesse processo aí de bolsa de valores e corretoras, criação, segmentação, a tentativa, a ideia por trás dessa regra de lei era dinamizar o investimento em ações, em fundos de ações, aquisições de ações, com a utilização de parcela do imposto de renda a restituir na aquisição dessas cotas de fundos de ações. Percebe? Então eu começo a trabalhar com a questão do mercado de capitais de uma maneira indireta, regulamentando aspectos da sociedade anônima, mas lá na frente, em 76, eu crio uma regra específica decorrente de problemas que aconteceram nesse mercado de capitais. Ok? Desse modo, turma, o que nós visualizamos na Lei 6.404/76 é uma regulamentação geral sobre essas SAs, que envolveria, vamos tentar estratificar aqui, a questão da Constituição, a forma de constituição, os tipos de ações que são emitidas, os órgãos societários, a atividade da Assembleia Geral, do Conselho Fiscal, da diretoria. Que mais que a gente poderia ver? De emissões de ações, tudo isso aí dentro dessa lei 6.404, tá? Essa lei, ela não está inerte no tempo, ela sofreu alterações, e no nosso próximo vídeo nós iremos tratar de uma sequência de alterações, indicando cada uma dessas alterações em um vídeo específico, tá bom? Vamos lá então para alterações da lei 6.404.